Bom dia, meu nome é Milene Scott e eu estou agora com mais um vídeo sobre conflito. Hoje eu vou estar falando sobre conflitos nas empresas, né, no trabalho, e que às vezes tem algumas coisas um pouquinho diferentes para serem vistas, que vai ser nesse vídeo que eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, talvez seja mais de um vídeo até. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa saber é que dentro do trabalho existem algumas básicas, né? Por exemplo, existem conflitos de interesses, existem conflitos de necessidades, existem conflitos de hã, opiniões. Primeira coisa que a gente precisa ver é que existem pessoas com personalidades diferentes num trabalho. É diferente, por exemplo, num processo de família, que apesar de ter personalidade, de caráter, tudo diferente numa família, existe a cultura que nós crescemos na família. Então tem algumas coisas que elas não são conflito, ou mesmo que elas são, é quase uma coisa, um status quo, é uma coisa já estabelecida que a gente não ressente tanto, tipo: "A avó é assim mesmo, mãe é assado, pai é assim, não adianta discutir". Então a gente já tem umas coisas pré-estabelecidas desde pequeno, a gente cresce naquela cultura. A grande diferença é que dentro de um emprego, dentro de um trabalho, você não cresce naquilo. Então muitas vezes você vive, vê, sente situações que quase chocam você. E toda empresa vai ter o puxa-saco, o bam-bam-bam, o aquele mais tímido, o inseguro, você tem personalidades diferentes, que não conhecem a história, o background, da onde a pessoa vem. E portanto, elas têm que começar a conviver sem ter nenhum laço afetivo, intelectual, elas estão ali por um trabalho, de executar alguma função, e algumas vão fazer com muito esforço, no sentido, vão se dedicar, algumas não vão se dedicar nada, algumas vão estar no meio acompanhando a onda da maioria. Existem chefes líderes, existem chefes autoritários, existem colegas que se acham mais importantes que outros. Então, quando nós estamos lidando com um emprego, um trabalho, nós estamos lidando com coisas muito diferentes do que no nosso dia a dia. Por exemplo, com amigos, que eu posso até xingar, posso brigar com a família, que mesmo que eu brigue, daqui a pouco vai se rever no Natal, ou vai passar um ano, ou alguns anos, e vai se falar de novo, vai talvez se rir sobre a situação. Mas no trabalho, algumas coisas podem realmente machucar, porque lembra que a gente passa muito tempo no trabalho, muito tempo. E, mas se você me disser: "Não, Milene, mas eu não trabalho fora, eu sou dona de casa", então você trabalha muito, você trabalha 24 horas. E um dos maiores conflitos quando o meu trabalho é dentro de casa, seja homework, no sentido eu trabalho em casa, ou eu sou dona de casa, gerente do lar, é que as pessoas do lado de fora, seja familiares, amigos, mas não compreendem ou não veem especificamente o nosso trabalho como um trabalho. E isso talvez seja um dos maiores conflitos. Mas vamos seguir a questão de emprego mesmo, tá? Ah, qual uma das outras coisas que gera a personalidade geram conflitos, a outra coisa é divisão correta do trabalho. Uma das coisas, eu já trabalhei com empresas, auxiliando no processo dessa empresa funcionar, e uma das coisas que eu percebia que precisava ser corrigido, e isso era muito falado, por mim pelo menos, era qual é a função ou responsabilidade específica de cada pessoa. Então a pessoa é contratada, ela precisa saber a empresa, o objetivo dessa empresa, para onde ela está indo, porque ela precisa, comprar esse sonho, ela precisa sonhar com a empresa, aonde a empresa quer chegar. Então é importante que ela saiba qual é a responsabilidade dela, mesmo que ela seja a faxineira, tá? Ela está fazendo uma função que outros precisam que ela faça. E ela está ajudando, contribuindo para essa empresa fazer outras coisas. E isso é bem importante. Então, o que é importante também? Na divisão de responsabilidade, eu saber qual é a minha função. Por exemplo, da faxineira, ela não vai interferir, sei lá, nos materiais ou coisa parecida, mas ela precisa desvaziar as lixeiras, limpar tal coisa, carregar os copos, fazer alguma coisa. Se ela sabe exatamente o que ela faz, ela pode ser cobrada. Ela pode se cobrar. E ela pode melhorar e trazer ideias. Agora, se não está claro, se cada dia ela tem que fazer uma coisa diferente, tem gente que chama ela para isso, chama para aquilo, e aí ela não consegue estruturar como é que ela vai fazer cada passo, não pode cobrar dela que ela tenha uma atitude que você espera quando ela não sabe o que esperar do trabalho dela. Seguindo, equilíbrio de metas. Eu percebo que, assim, existem pessoas que são mais proativas e que acabam pegando uma carga enorme de trabalho, e pessoas que não são proativas, são meio que descansadas, meio que
lazy, devagar, e ficam enrolando mesmo. E fica um processo que vai gerando conflitos, que é: "Por que que eu tenho que fazer tudo? Por que que eu tenho que fazer mais? Eu vou ganhar o mesmo salário no final do mês", tipo assim, não tem reconhecimento. Então, às vezes, é importante ter uma distribuição de metas claras, que não é só a função que essa pessoa tem para fazer, mas que cada um tem a sua função e ela é equilibrada, ou pelo menos os salários sejam diferentes, né, porque isso é uma coisa que gera bastante problema. Outra coisa que gera bastante conflito, bastante problema em companhias: recursos compartilhados. Todo mundo pode usar a cozinha, todo mundo pode usar, sei lá, a xerox, sei lá, coisas que se usa, recursos compartilhados, que você compartilha com o colega. Mesa, computador, o que você compartilhar. Precisa-se ter regras claras desse compartilhamento. Usou, limpa, arruma, deixa certo para o outro que vem. E isso realmente ser cobrado, porque de alguma forma, quando sei lá, suja a cozinha, começa a se liberar, existe até um estudo que foi feito, que lugares onde tem uma janela quebrada, muito rapidamente terão outras janelas quebradas. Vamos dizer, um edifício, pode ser uma casa comum e tudo mais, que quebraram uma janela, se ela não for consertada meio que em seguida, começa a se quebrar mais coisas. Não é energético não, pessoas jogam pedra mesmo, pessoas jogam lixo ali, assim, tipo uma cidade que já está meio suja, ninguém se procura mais lixeira. Começa a jogar tudo no chão mesmo. Um lugar que é todo limpo, é vergonhoso você jogar uma coisa no chão, você fica envergonhado. Então, é a mesma coisa, um lugar dentro de uma companhia ou mesmo dentro de uma casa que não respeita o outro, o que vem depois dele, gera muito conflito, porque existem pessoas que são limpas, são organizadas, e aquilo é quase ofensivo para elas. Então ela vê uma pessoa, simplesmente usou lá o copo, o talher, ou isso e aquilo, largou em qualquer lugar, deixou em qualquer lugar, vai gerar conflito sim. Conflito latente, que é aquele que não foi falado, não está claro, pode ser das metas, pode ser qualquer um desses outros que eu falei na companhia, ele não foi falado, mas ele começa a gerar comentários, coisas por trás e coisa parecida. Esse tipo de conflito é muito importante poder ser visto, poder ser falado a respeito de um conflito latente, o quanto ele pode minar, estragar uma relação dentro de uma companhia, em geral, porque eu começo a falar do outro, hã, que é uma opinião, não é necessariamente um fato. O fato, a pessoa deixou o copo lá, a minha opinião é: o cara é folgado, é não sei o que, não sei o que lá. Então, esse conflito latente tem que ser cuidado, porque ele se transforma em destrutivo mais tarde. Existe também o conflito velado. Houve uma situação, não foi conversado, e as pessoas começam a mascarar, a ser sarcástico, a debochar e coisa parecida, que também vai gerar em outro conflito. E existem os conflitos abertos são aqueles que sim, houve uma discussão, altearam a voz, houve uma, sei lá, um clima, todo mundo viu, e esse conflito aberto também precisa ser trabalhado. Então existem esses 3 tipos de conflitos nas companhias, nos lugares também, na família e tudo mais. Mas na companhia, se não for lidado, vai gerar, estresse mais tarde. Então a gente precisa ter o domínio sobre essas coisas no trabalho, para que a gente possa manter uma harmonia. Por isso existe a necessidade de reuniões, existe a necessidade de, um gerente, uma pessoa acima, o dono da companhia que seja, prestar atenção, conversar, ouvir, para que a gente possa, digamos, matar o bicho quando ele é pequenininho ainda. Depois que o conflito está grande, a resposta, a ação que você tem que ter, ela é maior também. Significa, daqui a pouco a coisa está tão ofensiva, ou está tão pesado, o clima está tão pesado, que alguém tem que ser despedido. E se tivesse sido resolvido antes, não precisaria, né? Então, vamos parar para pensar, né? Só para concluir, é preciso criar numa empresa um clima empresarial afetivo, tá? Deixar claras as expectativas, dentro da companhia e dentro do que se espera da pessoa. Precisa ser claro isso, para que a pessoa possa mandar bem, vamos chamar assim. Manter o foco nas necessidades individuais compartilhadas, quer dizer, existem necessidades, existem talentos, existem capacidades que precisam ser colocadas na mesa. Essa pessoa funciona bem para isso, quando não estiver legal nisso, pede ajuda para o fulano que é muito bom nisso. Quando a gente fala dessas capacidades, a gente ajuda muito as pessoas do nosso meio a render bem e trabalhar em equipe. Construir um futuro com exemplos do passado.
olha, a gente fez isso daquela vez, funciona dessa forma, o que vocês acham de fazer isso? Onde a gente pode melhorar? É muito bom isso. Gerar opções de ganha-ganha, quer dizer, não é só a empresa, mas o funcionário, o que ele ganha também agindo melhor, o que ele ganha também fazendo a parte dele. Gerar opções de ganha-ganha, já falei, desenvolver a solução passo a passo, no sentido, às vezes a gente precisa entender que existem steps, partes, que a gente precisa dividir para chegar no resultado que a gente quer. E estabelecer acordos de benefícios mútuos. Porque quando a gente está trabalhando, a gente está por uma razão que não necessariamente é a minha, mas que se eu tiver as minhas razões, eu vou render melhor. Então pensem sobre isso no sentido do trabalho de vocês, como vocês podem contribuir e dar sugestões do seu gerente e tudo mais, colocar, às vezes a gente não deve fazer tipo, o fulano brigou com a fulana, porque parece uma fofoca, mas pode dizer assim, olha, o clima tá ficando meio estranho, houve alguma coisa que eu não vou saber te explicar bem, porque foi entre o fulano e o ciclano, mas depois daquilo ali tá muito disque-disque. O que eu tô trazendo para você é, eu percebo que isso pode não ser saudável para todo mundo. Às vezes a gente precisa ser proativo, precisa colocar as coisas, às vezes precisa dizer para aquelas pessoas que tiveram conflito, olha, em algum momento vocês devem conversar sobre isso, depois que vocês tiveram aquela discussão, tá tudo um clima aqui assim, né? Então, às vezes a gente também pode ser uma pessoa que é proativa, que vai fazer algo. Agora, não vá cheia de razão, não vá dono da razão, vá no sentido genuíno de melhorar o ambiente do seu trabalho. E aí vai ser mais fácil para todo mundo. Beijo bem grande, até amanhã. Tá falando sobre conflito ainda. Beijo.